Olá, queridinhas e queridinhos! O Papo e Opinião está no ar. Eu sou Cila Brito e você é o meu convidado especial. Pode chegar! Hoje vou começar o programa com uma pergunta importantíssima. Você cuida da sua voz? Se você, mortal, nunca se questionou sobre isso, preciso lhe informar que esse é um assunto de suma importância e a nossa voz também merece cuidados especiais, assim como as outras partes do nosso corpo. Então, nesta edição, trouxe o nosso ouvinte assíduo da Rádio Já e também estudante de fonoaudiologia, Denis Batista. Seja bem-vindo, Denis. Ouvinte assíduo e fã número 1, tá? É um prazer estar aqui, tá bom? Denis, explica para o pessoal de casa o que faz o profissional de fonoaudiologia e a sua importância. Fico muito feliz pela sua pergunta, né? E tenho o maior orgulho hoje em dia de falar sobre a atuação do fono. Porque assim, a gente era conhecido como profissional que atuava apenas com distúrbios da comunicação, como o caso de gagos, surdos, mudos e alguns casos. Hoje em dia a gente atua de uma forma muito mais abrangente, né? A gente já atua com comunicação, com voz, audição, deglutição, estética, questões da face, ou seja, o fono ele não atua somente em uma área. A gente também atua em escolas, estamos fazendo muita coisa aí. E os profissionais da área musical e teatral, quais técnicas eles usam para cuidar da voz? Quando a gente fala de música, né, o fono ele atua com os profissionais da voz, cantores, tá? O fono acompanha lado a lado, preparando os cantores antes do show, acompanhando eles no show, e o mais engraçado é que a gente tem um tempo muito curto a atuarem com eles em shows. Tipo, o cantor ele fica em cima de um trio umas 3 horas, né? E aí a gente tem menos de 20 minutos para recuperar a voz dele, para colocar ele em um outro trio, um show e tal. Ou seja, é muito pouco tempo pra gente atuar, mas a gente consegue fazer milagres, né? Mas a gente também atua com outras modalidades de canto. O teatro musical, onde a nossa abordagem é muito voltada para fala e para o canto, porque não basta apenas ele estar pronto para falar em um espaço em que muita gente precisa escutar, porque aí precisa ter uma voz bem projetada para que todo mundo escute bem, tem uma fala bem articulada, né, para que todo mundo compreenda bem, tá? Mas também tem a questão do canto, né? Ele precisa estar preparado para emitir todas as notas corretamente, sem ter nenhuma falha. E a melhor parte é que ele não pode errar na hora, né? Tem que estar totalmente pronto. E aí a gente interage com isso. Mas nas outras modalidades do teatro é um pouco mais simples. A gente trabalha essa questão da fala, trabalha também o suporte respiratório, que é uma das etapas mais importantes, porque a respiração é o início, né? Se ele não respirar bem, ele não vai ter um suporte de ar para falar muito, para falar de uma forma mais alta e tal, entendeu? Agora canto, eu amo atuar com cantores. Cantores são incríveis. A gente vê as histórias, o sonho, prepara eles, e quando a gente vê um cantor atuando, né, no palco e tal, num show, a gente vê que o nosso trabalho não é em vão. Como você falou também, né, da parte, como que é essa parte musical, e como aqui aquelas cantoras de ópera conseguem alcançar aquelas notas agudas. O canto lírico, ele exige muito, né? São várias técnicas envolvidas, tá? Mas todas as pessoas, elas estão normais, tá? Mas exige muito trabalho envolvido. Porque muita gente pensa que aquela pessoa nasceu com dom. Pra mim, ela é super heroína, meu filho. Não. Nasce uma pessoa normal, tá? Não é um poder oculto que tem e aí canta assim e tal, mas é muito treino. Primeiramente, a voz no canto lírico, ela ocupa um espaço muito maior do que no canto comum. Trabalha-se muito com a questão da ressonância, que é a voz, ela ocupa espaços que a gente não tá acostumado a utilizar. Toda a face, o crânio, né? Que a gente chama de voz de cabeça, tá? Também tem outras técnicas. Exemplo, no canto lírico, a mandíbula ela é mais solta. Isso permite que ele manipule de forma melhor as notas. Tem a questão da respiração, que novamente eu vou dizer que é super importante, porque eles precisam de um baita suporte de ar para que alcance notas super agudas, né? Enfim, mas o trabalho com o canto lírico é lindo também, lindo demais.
cada interpretação ainda tem isso, porque não adianta apenas cantar, tem que passar notas agudas, mas também passar uma expressividade, porque não adianta cantar apenas, né? É preciso ter a performance envolvida. No início do programa você falou sobre que o fono também trabalha com criança e como é que as crianças conseguem ter aqueles gritos finos. E outro caso também é a MC Melody, que ela canta e que teve um vídeo que super estourou dela. E como a fonoaudiologia explica isso aí? É bem gostoso trabalhar com crianças, principalmente crianças que estão envolvidas com as artes cênicas e tal, canto. Só que assim, no entanto, a criança ela não tem aquela consciência do canto, qual zona que ela pode cantar ou não. E aí entra a importância do fono, conversar com a criança de uma forma lúdica e também conversar com os pais sobre o caso da Melody, né? Ela disse que ali é falsete. Ela pensa que ela é a Mariah Carey, mas não é, tá? Porque ela tá tentando fazer, na verdade, uma voz de apito. As pregas vocais, elas ficam bem fininhas, né? E no centro delas, elas ficam uma espécie de circunferência. Só que assim, é preciso que ela saiba fazer de uma forma correta. Se não souber fazer, é uma grande agressão às pregas vocais, é uma grande agressão à voz. A ciência, né, a literatura, ela fala que cada indivíduo tem uma frequência de voz diferente. Exemplo, nós homens, nós temos uma frequência mais para o grave, mas as mulheres alcançam frequências mais agudas. As crianças, quando elas são recém-nascidos, um grito, né, um choro delas pode chegar até 1000 Hz. Então é muito agudo, a ponto de incomodar. Quando exatamente, vocês não estão vendo, mas a Sila tá fazendo uma cara aqui de assustadíssima, tipo todo mundo em pânico. Essa é a cara mesmo. Que é 1000 Hz, meu Deus do céu, muita coisa. Muito alto. Tem uma fase, quem é mãe vai saber falar muito melhor que eu, mas tem uma fase que é a fase dos gritos, em que a criança dá gritos extremamente agudos. Nessa fase, os 1000 Hz é real, tá? A ponto de assustar algumas mães. É enlouquecedor. Enlouquecedor e ensurdecedor. Imagine você como mãe escutar uma criança chorando todos os dias em 1000 Hz. Então, aí quando a criança vai crescendo, ela vai ganhando mais graves e perdendo mais agudos. Mas toda criança, de menino a menina, tem uma voz com mais agudos. Quando chega no período da puberdade, que isso se diferencia. Até que ponto conseguimos identificar se uma criança tem ou não distúrbios na fala? É complicado te responder isso, tá? Mas assim, existem sinais bem frequentes de quando a criança pode apresentar algum distúrbio da fala, algum atraso da linguagem, algum problema na linguagem. Exemplo, a ciência, ela traz dados pra gente, cronogramas, né, de quando a criança deve falar as primeiras palavras, falar as primeiras frases, quando isso deve ocorrer. Claro que não é algo engessado. É tipo, com 1 ano de idade, a criança precisa falar mamãe, papai e tal. Não chega a ser assim, tem uma espécie de tolerância. Mas assim, quando a gente vê criança com 1 ano e meio, 2 anos, que fala muito pouco, né, que não fala muita coisa, que não chama mamãe, papai, que tem dificuldade na expressão, já é um sinal pra gente se preocupar sim. Outra questão que a gente pode se preocupar também é quando são crianças mais velhas, né, 6 anos de idade, e a criança só usa termos isolados, tipo não, quer, mãe, pai, dá. Exemplos, tá? E aí a gente deve se preocupar com certeza. Agora sim, existem vários sinais. É complicado te dizer porque a linguagem infantil, ela é muito ampla. A gente não fala só na questão da fala. Então, a linguagem é muito ampla, tem gestos, quando a criança quer algo, ela pede, quando a criança escuta algo, ela vira pro lado em que ela escutou, e a linguagem envolve muitas coisas, envolve ouvir, envolve entender, expressar, né, e a fala é só uma parte. Como você falou sobre as crianças, né, e sobre o desenvolvimento da fala delas, meu irmão tem 5 anos e ele troca o R pelo L. Eu mando ele falar perigoso, ele fala perigoso. É o famoso caso do Cebolinha, né? Lembra que na Turma da Mônica, todas as palavras que vinham com R, o Cebolinha trocava pelo L, né? Isso é muito comum. Até porque o R e o L, eles têm, a gente chama de traços distintivos semelhantes, né? Eles são da mesma classe
fonêmicas. Fonemas são, exemplo, quando a gente escreve sílabas, né? Letras. Fonemas são espécie de sílabas, porque a gente fala. Então, o R ou RAN, né, que a gente chama na fonoaudiologia, ele possui a mesma classe, tanto que os pontos articulatórios que você utiliza são iguais. Falei, lã e rã. A ponta da sua língua, ela vai onde? Lã, não vai no céu da boca. Rã, também bate, só que fica tipo... eu não sei explicar. Mas a língua treme na boca quando fala rã. Porque o rã, ele é vibrante. Ele toca na língua e ele vibra, exemplo, 2 vezes, né? O lã não, ele só faz uma vez. Então é muito comum que as crianças troquem. Só que assim, quem tá me ouvindo, é comum até uma certa idade. Passar dessa idade não é comum, tá? Então, exemplo, Cebolinha, ele troca sempre, né? E desde que eu não tenho por gente, todas as revistas que eu lia, o Cebolinha trocava, né? O Cebolinha precisa de um fonoaudiólogo. O Maurício de Souza arranjar um fonoaudiólogo para o Cebolinha, tá? Mas assim, é importante que as mães viu que o filho tá trocando uma letra por outra, viu que tem algo diferente na fala do filho, leva pro fono, pede também ajuda do pediatra. É super importante, tá? Porque assim, ó, é o que eu digo quando eu atuo com crianças. É muito mais importante uma família que atue em conjunto com a gente do que um fono que atue apenas ele, tá? Tipo, eu só trabalho a linguagem da criança na clínica. Não pode, tá? A família ela também precisa ajudar em casa, estimulando, fazendo os exercícios que a gente te recomenda. Bom, Denis, eu quero agradecer a sua presença aqui na Rádio Já. Eu que agradeço pela oportunidade, tá? Tô muito feliz, gente. É um sonho estar aqui dando essa entrevista, tá? Vocês precisam conhecer a Rádio Já. Quem não conhece, vá lá na fanpage deles. É sensacional. Bom, pessoal, esta foi mais uma realização da Rádio Já, Núcleo de Experimentos em Conteúdos Radiofônicos da Unijorge. Produção, locução e edição de Sila Brito, com operação de áudio de Iago Ribeiro e com supervisão do professor Leonardo Bião. Lembrando que este e outros programas você encontra na nossa fanpage facebook.com/radiojaunijorge, ou se inscrevam no nosso canal no YouTube e nos acompanhem no Instagram @radio.já. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!